Olá, aluno, aluna. Bem-vindo à aula 2 do módulo 5 da parte de Química Ambiental. Na aula de hoje, a gente vai estudar sobre os princípios da química verde. A gente vai aprender sobre os princípios e entender sobre as suas aplicações. A química verde é o ramo da química que foi definido pela primeira vez em 1991 por John Warner e Paul Anastas, membros da Agência Ambiental Norte-Americana EPA. Isso ocorreu após a criação de uma lei nacional de prevenção à poluição. Os dois definiram a química verde como sendo o desenvolvimento de produtos químicos e processos que buscam a redução ou eliminação do uso e da geração de substâncias perigosas. Esse conceito foi aceito pela IUPAC em 1993. Mas quais são os objetivos dos princípios da química verde? Como a gente viu na definição, a palavra-chave da química verde é redução, principalmente no que diz respeito à poluição ambiental. Por isso, ele decidiu apresentar esses objetivos, né? Que é a redução do consumo de energia, redução de dejetos, que são materiais destacados na natureza, redução da toxicidade, redução do uso de fontes não renováveis, redução dos riscos de poluição ao meio ambiente e redução do uso de matéria-prima. Para tentar resolver a problemática gerada nas ações do homem ao longo do tempo da natureza, a química verde busca incessantemente o desenvolvimento de novas tecnologias e reações químicas que não geram poluição ao meio ambiente, e para isso existem algumas ações obrigatórias dentro da química verde. Dessas ações obrigatórias é utilizar reagentes alternativos e renováveis, utilizar reagentes que diminuam a perda de materiais, substituição de solventes tóxicos, aprimorar processos naturais de síntese, desenvolver novas substâncias que não poluam o meio ambiente, desenvolvimento de condições para que reações químicas tenham maior rendimento e produzam menos impureza, minimizar o consumo de energia. São 12 os princípios da química verde. Todas as ações propostas pela química verde têm o intuito, né, de alcançar os objetivos que a gente falou anteriormente, e são regidos por 12 princípios. O primeiro princípio é da prevenção, que a gente analisa se há ou não a escassez de resíduos, que são lixo. Automaticamente a gente diminui a necessidade de tratar e, consequentemente, a gente diminui o seu descarte na natureza. Segundo ponto é a economia ou a eficiência atômica, que é chamada de síntese verde, na qual toda a massa dos reagentes é convertida em produtos, não produzindo assim resíduos a serem descartados. O terceiro ponto é a redução de toxicidade. Durante uma reação química, a gente deve utilizar substâncias e formar outras que não apresentem nenhum nível de toxicidade, nem para o homem, nem para o meio ambiente. O quarto ponto é o desenvolvimento de produtos seguros e eficientes, que é um princípio que se volta para o planejamento da reação química que se quer desenvolver para impedir a formação de resíduos ou substâncias tóxicas. O quinto ponto é eliminar ou tornar seguro solventes e outros auxiliares de reação. A química verde defende a ideia de que não devemos utilizar solventes tóxicos ou aqueles que promovem impactos negativos ao meio ambiente. As indústrias, se não houver alternativa, devem buscar a utilização de solventes de baixo impacto ambiental. O sexto ponto é a otimização do uso de energia. A gente deve utilizar uma menor quantidade de energia ou utilizar a energia provida de fonte renovável. Assim, de acordo com esse princípio, devemos buscar realizar processos químicos industriais com uma ótima eficiência, mas com menos energia. O sétimo ponto é o uso de matérias-primas de fontes renováveis. A realização de uma reação química deve ser feita por meio da utilização de matérias-primas renováveis ou mesmo com materiais que foram reciclados ou que possam ser recicláveis. O oitavo ponto é evitar derivações desnecessárias. Esse princípio indica a utilização de algumas substâncias nos processos de síntese, os chamados bloqueadores, para impedir uma reação química que aconteça em mais de uma etapa, sendo assim utilizando mais reagentes. O nono ponto é a catálise, que esse princípio envolve a ideia de que podemos reduzir o tempo de processamento de uma reação por meio de catalisador. A gente estudou isso, né? Eu acho que vocês estudaram com o Rômulo. Para que serve o catalisador? O catalisador vai lá,
acelera a reação e sai. A reação só vai acontecer de maneira mais rápida, diminuindo a possibilidade de formar um produto indesejado. O 10º ponto é o desenvolvimento de produtos degradáveis após o término de vida útil. É necessário que a gente desenvolva substâncias químicas que, quando sofrem a degradação, que é a decomposição, transformem-se em substâncias inócuas, ou seja, que não reagem com nenhuma outra substância e não faça nenhum outro impacto ao meio ambiente. O 11º ponto é o monitoramento e controle de processos em tempo real. Durante a realização de um processo químico, devemos estar constantemente atentos para que qualquer problema possa ser detectado e corrigido imediatamente para que seja tempo de evitar qualquer dano ou resíduo no final do processo. O 12º é o desenvolvimento de processos seguros. Esse ponto é um dos mais importantes. Por quê? É o princípio que defende a utilização de todos os outros 11 já especificados. Por isso, é dificilmente que aconteça acidentes durante a produção industrial e outros ramos. Caso aconteça algum acidente, o dano para quem está seguindo esses princípios será mínimo. Por quê? Porque existem 12 passos. São 12 passos, 12 princípios que, seguidos detalhadamente, seguidos à risca, a gente vai evitar que aconteça danos, vai evitar que aconteça algum tipo de acidente. E quando a gente conhece os princípios da química verde, a gente fica claro que é um ramo da ciência química que visa o restabelecimento da qualidade do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável da sociedade. O que é que a química verde já reduziu? Reduziu o volume de resíduos químicos, o consumo de água e energia elétrica foi reduzido também, o volume de efluentes, o consumo de óleo combustível e carvão e a emissão de gases como o CO2. A gente viu na chuva ácida que ele é um dos principais responsáveis pela chuva ácida. Obrigado, aluno, por mais uma aula. Na próxima, a gente vai estudar sobre a política dos 3 R's.